Capítulo 222 Óleo espiritual de Deus. Parece que Feng'er encontrou alguma boa fortuna ao sair desta vez. O primeiro ancião disse com alegria. Yang ficou chocado, a pressão deste irmão júnior era demasiada grande. Ele pensava originalmente que o maior competidor dentro do clã seria Beimoi, mas Zhao Feng tinha saltado diretamente sobre Beimoi e estava se aproximando de sua posição de discípulo principal. Verdade, mas também era muito perigoso. Zhao Feng ainda estava um pouco assustado. A sorte geralmente existia com perigo. Isso era algo que tanto o primeiro ancião quanto Yang conheciam. Havia um número ilimitado de pessoas que haviam morrido na perseguição da sorte. Somente aqueles que foram capazes de sobreviver ao perigo eram verdadeiros gênios. Pensando até aí, o primeiro ancião deu maior importância a Zhao Feng. O talento do último não era alto, mas tinha recebido a melhor herança dentro do Palácio da Cordilheira Flutuante. O registro de 10.000 anos do Palácio da Cordilheira Flutuante havia sido quebrado por ele. E agora? O cultivo de Zhao Feng aumentou drasticamente em apenas um curto período de 10 dias. Um gênio normal teria tanta sorte. O que isso significava? A fortuna deste garoto é provavelmente maior do que a de Beimoi. Quando o primeiro ancião pensou até aqui, não podia deixar de ficar um pouco excitado. Desde o nascimento até agora, ele não conheceu um gênio com uma fortuna tão poderosa. Mesmo Beimoi não foi capaz de ser comparado com Zhao Feng. Ambos tinham saído para obter experiência, mas o aumento no cultivo de Beimoi obviamente não era tão bom quanto o de Zhao Feng. Além disso, aqueles com grande fortuna também geralmente afetavam as pessoas ao seu redor, daí a linha quando um ser humano recebeu o Dao, até as galinhas iriam subir. Yang estava preocupado e não sabia o que fazer diante de seu irmão mais novo cuja força continuava a aumentar depressa. Se isto continuasse, sua posição de discípulo principal poderia ser perdida. O primeiro ancião também viu seu discípulo preocupado e não pôde deixar de suspirar em seu coração. Neste momento Zhao Feng falou: "Irmão Yang, não se preocupe. Não estou interessado na posição de discípulo principal." Diante dessas palavras, o primeiro ancião ficou surpreso e Yang não sabia o que dizer ou fazer. As palavras de Zhao Feng foram muito simples e um pouco desrespeitosa. Mas por eles terem o mesmo mestre, era melhor dizer dessa maneira. Além disso, Zhao Feng já havia encontrado o nó no coração de Yang quando treinavam com energia mental. HMPH, irmão Zhao, você realmente tem confiança em me vencer? Yang disse, infeliz. Mas quando ele disse isso, ele não estava muito confiante. Na verdade, ele não tinha confiança de ganhar deste misterioso irmão júnior dele. Quando treinaram juntos da última vez, a técnica de energia mental de Zhao Feng o tinha derrotado uma vez, e agora o cultivo de Zhao Feng tinha aumentado muito. Com a minha força atual, tenho pelo menos 70% de chance de vencer ao Yuetian. Zhao Feng mudou de assunto. Ele não disse que poderia vencer Yang, mas usou ao Yuetian como assunto. Derrotar ao Yuetian. Yang respirou fundo. Isso era algo que nem ele se atrevia a imaginar. De volta ao encontro dos três clãs, a força poderosa de Ao Yuetian tinha sido impressa em sua alma e ele já estava convencido de seu fracasso. Quando o primeiro ancião ouviu isso, seus olhos brilharam. A surpresa por seu discípulo estava longe das expectativas.
Mas o primeiro ancião não acreditaria plenamente nas palavras de Zhao Feng. Ao longo de sua vida ele tinha visto muitos gênios confiantes que perderam horrivelmente no final. HMPH, não seja arrogante. Há meio mês, Ao Yuetian, do clã da Lua Pura, avançou para o 7º céu do reino ascensionado e sua irmã discípulo, Zhao Yufei atingiu o ápice do 6º céu. O primeiro ancião irrompeu friamente e disse isso para quebrar as chamas da arrogância de Zhao Feng. 7º céu do reino ascensionado. Yang Gan ficou chocado. Era difícil acreditar que alguém da geração mais jovem já tivesse alcançado o 7º céu do reino ascensionado. A expressão de Zhao Feng era normal, mas ele suspirou em seu coração. Ele já havia calculado que havia uma pequena chance de Ao Yuetian tentar atravessar para o 7 graus céu antes do banquete da aliança, o que de fato aconteceu. Obrigado irmão Zhao por ajudar com o nó em meu coração. Yang Gan olhou para Zhao Feng com gratidão e complexidade. Zhao Feng tinha dito diretamente o que estava errado e tinha usado o poder para desatar o nó no coração de Yang Gan. Se Zhao Feng não dissesse isso, Yang Gan seria extremamente pressionado e poderia até ser ciumento, fazendo com que ele caísse no abismo. Zhao Feng não queria que houvesse brigas entre eles, então ele foi direto ao ponto. Neste momento, o estado de Yang Gan se tornou mais amplo e não havia nada que o restringisse, dando-lhe mais uma chance de melhorar seu cultivo. O primeiro ancião levou tudo isso a seus olhos e acenou com a cabeça. As ações de Zhao Feng pareciam arrogantes e descuidadas, mas resolveram o problema de maneira mais simples e direta. Depois que Yang Gan saiu, somente Zhao Feng e o primeiro ancião ficaram para trás. Fengir, há mais alguma coisa? O primeiro ancião perguntou. Zhao Feng tirou a pele de besta da terra proibida dos 100 túmulos e a entregou ao primeiro ancião. O primeiro ancião escaneou as escritas sobre a pele de besta e sua expressão continuou mudando. Ele obviamente conhecia as palavras escritas na pele de besta e parecia ver algum tipo de segredo dela. Não posso acreditar que você tenha sobrevivido ao entrar na terra proibida dos 100 túmulos. O primeiro ancião respirou fundo e expressou seu choque e descrença. A terra proibida dos 100 túmulos era um dos 7 lugares proibidos no continente e nos últimos 1000 anos, apenas o patriarca da Lua Escarlate foi capaz de sair de lá ileso. O primeiro ancião ainda estava desconfortável e examinou o corpo de Zhao Feng. Se este discípulo aqui fosse atingido pela maldição, meu cultivo aumentaria. E como esperado, o primeiro ancião não encontrou nada no corpo de Zhao Feng. Mesmo se Zhao Feng fosse atingido pela maldição, aqueles no reino espiritual verdadeiro provavelmente seriam incapazes de quebrá-la. Naturalmente, a razão pela qual Zhao Feng entregou a pele de besta ao primeiro ancião foi porque ele queria fazer algumas perguntas. A classificação entre clãs realmente existe. Quão forte seria um clã de uma estrela? Zhao Feng fez suas perguntas. Isto é apenas uma lenda. Se as facções fossem classificadas de acordo com estrelas, nenhuma força ou facção na história do continente da Flor Azul chegou a atingir uma estrela. O primeiro ancião sorriu amargamente. Ouvindo isso, Zhao Feng ficou atordoado. Isso não significava que o clã Lua Quebrada não era nenhuma estrela. De acordo com o ranking de estrelas, as 10 facções mais fortes neste continente mal poderiam ser consideradas de uma estrela. Estritamente falando, somente a seita demoníaca Lua Escarlate de várias centenas de anos atrás poderia ser considerada uma verdadeira facção de uma estrela.
Quanto ao clã da Lua Quebrada, nem sequer é metade de uma estrela. Além disso, a diferença entre meia estrela e uma estrela é dezenas a centenas de vezes maior. Claro, não pode ser considerado verdadeiro. Quando o primeiro ancião falou, ele balançou a cabeça. Forças ranqueadas por estrelas era apenas uma lenda. De acordo com os ranks, o clã Lua Quebrada não era sequer nem meia estrela e as forças de uma estrela eram dezenas a centenas de vezes mais fortes do que as de meias estrelas. Se continuasse assim, 1,5 estrelas, 2 estrelas, até 5 estrelas. Quão devastador seria uma força de 5 estrelas? Alguns servos de uma força de 2 estrelas já podiam destruir o clã Lua Quebrada, então uma força de 5 estrelas seria inimaginável. Há muitas lendas sobre isso. Você pode ir à biblioteca e ler os registros lá. O primeiro ancião suspirou e pareceu que não queria dizer muito mais. Zhao Feng voltou para o salão da divisão central e entrou na biblioteca. Logo depois, Zhao Feng encontrou os registros sobre os ranks de estrelas. Segundo ele, um clã de meia estrela precisava de pelo menos uma pessoa no rank Lorde verdadeiro e dezenas de outros no reino espiritual verdadeiro comum, assim como um monte de outros requisitos. Parecia que não só o clã Lua Quebrada não era uma facção de meia estrela, estava longe disso. Em um determinado momento, Zhao Feng começou a ler sobre o começo do tempo. Segundo os registros, no tempo da Era do Caos existia um continente chamado Continente Desolado. O Continente Desolado era enorme e estava lá desde o início dos tempos, dando à luz deuses e demônios que controlavam um poder tremendo e quase imortal. Entre a passagem do tempo, infinitas raças apareceram no Continente Desolado. Até que um dia, uma batalha aconteceu em que mesmo deuses, demônios e raças antigas participaram. Essa batalha sacudiu o sol e a lua e a terra rasgou a terra, finalmente arrastando deuses ancestrais para a batalha, que usaram o poder proibido, criando uma tempestade destrutiva que quebrou o continente desolado. O mundo não terminou depois que o continente desolado se despedaçou. Em vez disso, esse gigantesco continente se dividiu em bilhões e trilhões de pedaços e a linhagem dos deuses antigos se fundiu a estas partículas de poeira, formando os cosmos. Segundo a lenda, o continente Flor Azul era um desses bilhões ou trilhões de pedaços do continente desolado. Zhao Feng se sentiu incrédulo ao ler sobre tal lenda. Se isso fosse verdade, então o continente desolado seria muito grande, apenas um grão de poeira seria o tamanho de um mundo. Ele obviamente não acreditava nisso, assim como nos ranks de estrelas. Zhao Feng fechou os livros de registros, se virou e saiu. Zhao Feng percebeu de repente que os olhos do gato ladrão cintilavam enquanto ele lia essas lendas. No mesmo instante ele se virou, uma lembrança soou, o ancestral está quebrado e os deuses antigos mortos, se transformando em trilhões de poeira. Estas palavras eram muito familiares e foi o que Zhao Feng ouviu pela primeira vez quando recebeu o misterioso olho esquerdo. O corpo de Zhao Feng congelou e ele não pôde deixar de respirar fundo. O ancestral está quebrado e os deuses antigos mortos, se transformando em trilhões de poeira. Essas palavras curtas e simples pareciam confirmar os registros que Zhao Feng acabara de ver. Isso não significava que essas lendas eram verdadeiras. Pelo menos na direção geral. Se as lendas fossem verdadeiras, então o rank de estrelas para as facções também deveria ser.
Neste instante, a mente de Zhao Feng estava confusa, mas logo se acalmou. Mesmo depois de ter se fundido com o misterioso olho esquerdo, ele se tornara calmo e resoluto. Não importa quão perigosa ou desesperada fosse a situação, ele ainda era capaz de recuperar a compostura. Isso significa que meu olho esquerdo era um olho de um deus antigo. Zhao Feng pensou, mas estava quase certo de que era assim. Um olho que veio de um deus antigo, na qual veio da era do continente desolado. Zhao Feng estava muito confiante em sua análise, é claro, isso foi presumindo que as lendas eram verdadeiras. Portanto, vou nomear meu olho esquerdo de olho espiritual de Deus. Zhao Feng murmurou. Ping 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 ping. O olho esquerdo, de repente, bateu mais rápido e um sangue azul fraco no fundo do olho pareceu queimar, como se um imperador fosse despertar. Uma aura ainda mais profunda se fundiu na linhagem de Zhao Feng, que tornou a cor do cabelo de Zhao Feng ainda mais escuro.